Fala aí galera, eu sou o T e o Vasco tem um novo volante. Seja bem-vindo ao gigante da colina, Splight. Sim, meus amigos, eu tô aqui para poder falar um pouquinho sobre o deck de Splight e a morte dele no formato. Pois é, o Splight simplesmente é o deck que melhor performou no último nacional que teve, o nacional alemão, que eu já fiz um reporte sobre esse torneio falando sobre ele aqui em cima, se você quiser dar uma olhada. E mesmo assim, como que eu quero falar sobre a morte do Splight, sendo que ele foi o deck que melhor performou dentro do torneio, pelo menos em quantidade de decks dentro do top. Dentro do top 8, por exemplo, não teve nenhum Splight, mas fora dele, né, ali no top 32 inteiro, tiveram 10 Splites, que foi a melhor conversão dentro do torneio, e mesmo assim eu tô falando da morte do Splight? Ué, que coisa estranha, não é mesmo? É claro que eu não quero falar que o Splight morreu no jogo, tá? É óbvio que não, o deck ainda é muito sólido, mas eu só quero comentar um pouco com vocês sobre como tá sendo interessante esse momento para esse deck de Splight, que apesar da gente chamar de deck de Splight, ele foi reduzido. Ele é reduzido ao que já foi, onde quando chegou o Splight, o deck era todo de Splight, você queria ver todas as cartas de Splight. Hoje em dia é um pouco diferente, mas eu quero debater um pouquinho sobre vocês. É claro que esse título é mais uma parada engraçadinha, mas vamos debater um pouco porque é uma observação interessante de se ter no formato. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, mas antes de você prosseguir com o vídeo, tem um recado muito rápido para nossos amigos e parceiros da TCG Network. Pois é, acesse aí tcgnetwork.com.br dentro da Liga Yu-Gi-Oh! Para você poder comprar suas cartinhas e, claro, economizar aquele belo din-din se você usar o meu cupom. Esse aqui, ó, T05. Usando esse cupom, você vai ganhar 5% de desconto na sua compra dentro do site, certo? E se fizer o pagamento via Pix, você ganha mais 5%, totalizando 10% de desconto. Não importa quantas compras você fizer, se você usar o meu cupom, você vai ganhar esse descontinho aí brabo para você poder juntar as suas cartas e montar o teu deck, certo? Então acesse tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, mande um foda-se pra Konami por causa do Port of Grid e compre quantas cartas você quiser. É isso, agora vamos de fato para o assunto do vídeo porque a diversão nos conecta. Let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu tô mostrando pra vocês novamente, né, dentro da página da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, o top 32 do último nacional, né, que foi um torneio com 1080 jogadores, muita gente jogou esse torneio e a configuração final ficou dessa forma. O top 8 tá configurado com esses decks aqui em cima, né, então Labram foi o campeão, Kashtira foi o vice, Kashtira e Rika completam o top 4, o top 8 termina de ser composto pelo Rika, Dragon Link, Despa e Vanquish. Beleza, teve 2 Kashtira ali em cima e nesse 32, 9 Kashtiras toparam. Desse 32, 10 Splites toparam, então todos um pouco aqui mais pra baixo, né, começar por esse Splight aqui, né, de top 16, o Joshua jogou de Splight, Joshua Schmidt, né, jogou de Splight com Full Hire, tá? E aqui a gente tem Splight no deck, né? Exceto aqui que eles colocaram Full Hire usando Splight como engine. Só que, olha só, eu peguei como exemplo 2 decks pra gente poder falar sobre, porque absolutamente todos eles, se você olha aqui, ó, esse Splight é com Runic e Evil Twin. Esse Splight é com o Full Hire e o Evil Twin. Esse Splight também é com o Runic e o Evil Twin. Aqui também é Evil Twin, aqui. Na verdade todos são Evil Twin com a exceção do deck do Joshua, né? Esse aqui também. Só tem um aqui do Jin Kampan que eu deveria ter olhado sobre pra ver como é que configurou. Eles não colocaram a engine secundária aqui, não sei se é um Brave, não sei se é um Melf, não sei se é esse tipo de deck. O ponto é, majoritariamente pro formato, o Splight não é um Splight. E a gente vai entender um pouquinho olhando para algumas decklists. Aqui na tela eu peguei, deixa eu trocar a visualização de vocês aqui dentro do OBS. Beleza, aqui na tela eu peguei o deck de um dos caras que fizeram top 16 nesse torneio nesse nacional, né? Ele fez top 16 usando esse deck. Esse é o Splight que o nosso herói usou. E se atente ao seguinte ponto, a engine Splight. O Splight tem aí 3 Blues, 3 Jets, você tem os Carrots, os Reds e se você quiser usar os Pix, além do Starter, que foi semi-limitado na última banlist, né? Essa meio que é a engine de Splight Main Deck. E o Standard do Splight que vinha sendo usado até então, pelo menos até antes da banlist, é claro que teve toda uma mudança, né? Antes, lá no formato passado, a gente teve, sim, vários Melfs, vários Splites Melfs, vários Splites Brave, que inclusive ganharam o ICS, ganharam vários Premier Events. Fora o Kashtira, que engoliu o formato pré-SIAC,
o Splight era de longe a segunda melhor opção, pelo menos que performou melhor, né? O que ganhou mais torneios e que conseguiu melhores spots, fora o Kashira, no formato pré-Siak. Com o formato Siak, com aquela abordagem de hand trap e tal, enfim, o Runic foi completamente abandonado do jogo. Não dava pra usar o Runic, tá? Não dava. E aí existia Draws, existia Ogres, era terrível, você ia ter que jogar com outra forma. Mas o Splight ainda estava sólido no formato, né? Splight Melf, Splight Twin, de repente, você ainda conseguia. E lembrando que você tinha que ter espaço grande para tech cards, que é uma característica do Splight. A engine é pequena, você tem o Spring, né, que te ajuda. O Spring não tem nesse deck aqui, inclusive. Você tem o Spring, que te ajuda a usar a engine de Nimble. O Nimble é um card play. Você faz combinações de nível 2 ali, chega no Spring, que joga um English, põe mais 2 bichos no campo. E você consegue preparar setup usando o Melf para poder ter um bounce com o Melf Maris, eu acho. Ou ter o Arclight no meu turno do oponente fazer uma jogada de synchro, tá ligado? Então, enfim, tem várias características. Mas para esse formato, as coisas mudam. Para esse formato, onde você tem o Kashira enfraquecido e o Super Heavy Samurai saindo do jogo de novo, pós-Banlish, a gente volta um pouquinho, cara. E a engine de Runic passa a ser muito interessante para esse formato. Coisa que pré-Banlish não era, pós-Banlish passou a ser. Incrível essa engine, muito, muito boa. Porque ela tem simplesmente uma variedade grande de formas que você usa para lidar com as cartas e é boa contra o Kashira, né? Você não se fode pro Arise Pass, por exemplo. O Runic tem muitos fatores interessantes. E aí, ela é a engine principal. A gente chama de deck de Splight porque você quer chamar, mas o deck é de Runic. A engine majoritária é de Runic, são muitas cartas. No deck desse cara que fez top 16, por exemplo, você tem 3 Chip, 3 Freezing, 3 Flash, 3 Destruction, 3 Slumber, obviamente as 2 Fountain e 2 Dispelling. É muita carta mesmo. E qualquer deck que for usar engine de Runic tem que ter muita carta para poder fazer sentido. Para você poder comprar as suas cartas, para você poder ter versatilidade nas cartas que você vai ativar e tal. São Extender plus alguma carta, é absurdamente bom. E aí, qual é a outra parte boa que tem no deck? Evil Twin. Por quê? Porque o Evil Twin constrói jogada com pouquíssima carta. Se eu dou um normal summon do Evil Twin e tomo uma interação proativa, que é a interação muito popular nesse formato, se o cara quiser tirar meu Evil Twin, beleza. Eu dou normal summon da Evil Twin azul, ela invoca a vermelha do deck. Se o cara matou a minha azul, a minha vermelha vai entrar, vai estar sozinha no campo, ela vai dar efeito, vai invocar outra azul também, tá ligado? E foda-se. Então, o Evil Twin serve pra poder botar o teu jogo pra frente com poucas cartas. Porque... Isso é interessante, porque essas poucas cartas não é porque eu preciso de mais espaço para tech, é porque eu preciso continuar jogando com o mínimo para eu ter mais cartas para poder interagir com o oponente, para poder lidar com as coisas do oponente, porque o que o Runic faz é isso, lidar com as coisas. Eu tenho um Mystical, eu tenho um Widow Anchor, eu tenho um Afterburner Squeak, né? E eu vou comprar cartas para eu poder pegar essas cartas de novo pra minha mão, tá ligado? O Evil Twin te ajuda a você ter mais cartas Runic e mesmo assim eu consigo continuar construindo minha jogada. Qual a diferença disso pros Nimble, por exemplo? Porque o Evil Twin gera interação que o Splight não tem, que é uma interação proativa de estourar cartas, que é muito boa nesse formato. Então o Evil Twin te possibilita esse tipo de interação, por exemplo. E nisso, quem é que sobra? O Splight. O Splight sobra. Dá pra você ver que a engine de Splight foi extremamente reduzida. Eu já vi várias decklists que usavam isso aqui, mas olha só, são 3 Blues, um Jet, um Carrot e um Red, né? Dá pra dizer que, tipo, essas interações são boas, o Red ou o Carrot são boas, até porque vai ser um pouco complicado de eu ter todas ao mesmo tempo, né? Porque às vezes o gigante precisa completar pra eu poder fazer jogada de Evil Twin, que é um pop proativo e deixa a minha Herald, o meu Carrot barra Red sempre negar destruindo, porque aí eu deixo o azul e a vermelha no campo, eu estouro o azul com o Red ou o Carrot para negar uma carta e destruir ela, e isso permite com que o Evil Twin invoque o azul do cemitério que estoure uma carta, por exemplo, além da Fountain no campo com as cartas Runic potenciais que eu possa ter na minha mão. Então, apesar da interação do Splight ser interessante, mas ela não é a mais interessante pro formato. É bem melhor eu ter um pop e eu ter essa jogada recursiva e recorrente, né? Porque a partir do momento, em determinado ponto do jogo, acaba fazendo menos sentido eu querer ver os splites do meu deck, ter splite no meu deck, comprar splite, tá ligado? E a engine passa a ser extremamente reduzida, até porque você tem que ter as techs second também, né? E aí, por exemplo, um deck desse herói aqui, ele usou Droplets e Evelyn, só isso, Droplets e Evelyn, o resto é tudo carta de engine, tá? Tudo carta de engine. E o Splight acaba sendo extremamente reduzido, né? Ouso a dizer que a parte interessante do Splight nem são esses aqui, são simplesmente os caras do extra deck, que no caso é o gigante, que é o único Splight que tem no extra deck desse cara aqui, por exemplo. Nem Springer tem, até porque o elfo foi banido e tal. E a engine de Evil Twin me possibilita que eu consiga fazer com uma engine o que eu não posso fazer mais no Splight com o elfo,
né, por exemplo, porque além de ter as Evil Twin que fica se revendo no cemitério, determinado ponto do jogo, eu tenho uma Mucracker, que eu posso simplesmente descartar uma carta, invocar uma dessas do cemitério, que invoca a outra, e eu já tenho um volume maior pra fazer, tá ligado? Então, isso ajuda o meu grind, né, o meu gás não acaba. E o Splight sempre tem essa uma deficiênciazinha, né? Além do fato do Runic não te dar Battle Phase, você precisa de uma engine. Porque, primeiro, você precisa do Runic. Esse é o primeiro ponto. Qual a engine que eu vou complementar o Runic? O Splight, obviamente, é a engine natural. Mas ele não é suficiente. Então tem que ter uma outra engine. Essa outra engine é o Evil Twin. Até porque o Evil Twin me ajuda a tirar cartas do campo porque eu não tenho batalha. Eu não consigo tirar os bichos do cara. Então, se eu conseguir sair estourando as cartas dele, é bem melhor. E o Evil Twin me ajuda nisso com poucas cartas. Tá ligado? E aí, essa questão que eu falei de morte do Splight é só pra mostrar como é interessante que pela evolução do formato, o Splight passa a ser uma engine completamente secundária e pequena. Lembram que o starter foi semi-limitado? Pra quê? A conjectura atual do formato faz com que eu nem queira ter 2 starter. Eu só quero ter um. O Jet não foi limitado, mas foda-se, eu só quero usar um. No side deck tem situações em que você vai tirar cartas que são hard second e você vai colocar aqui o Jet, o Smashers e o College, tá ligado? Esse cara que, por exemplo, faz estilo os Evelyn, quando vai primeiro coloca essas cartas aqui. Sabe qual é? Mas no geral, se fosse isso aqui tava tranquilo. O que é engraçado, né, da gente ver que era uma engine que era tão valiosa ser reduzida a ser usada da maneira mínima possível. Tem outro exemplo de deck que eu quero mostrar pra vocês aqui. E lembrando, esse título aí de morte do Splight é só uma questão engraçadinha, tá? Não é nada demais, é clickbait, como é que os jovens falam, né? Então, obviamente, o Splight não morreu, mas só quero atentar a esse ponto pra diminuição da engine, né? Que ela tem importância ainda, é claro que tem. Ainda é um deck bem popular e talvez um dos melhores, se não o melhor do formato, tá? Mas, isso é notório, que o Splight diminuiu absurdamente. Nesse outro deck, que é o deck do Joshua Schmidt, ele tá usando 3 Blue também, um Jet, um Carrot, um Red e um do Starter. Mesma coisa, a engine tá do mesmo tamanho. A diferença é que ele usa o Spring no Extra Deck, porque o Spring pode jogar o Hex, tá ligado? Olha só o que aconteceu. E aí os status são os mesmos, né? No caso, todas as cartas Runic aqui. E esse deck não tem One Card Play como o Evil Twin tem, mas ele é mais dinâmico, né? E ele tem mais ele tem interações de pop também e tal, mas ele conversa muito melhor com os Runic do que o Evil Twin, né? Porque você vai comprar mais cartas por causa do fogo. E, enfim, o deck tem uma dinâmica muito boa, né? O deck de Forhire é um deck bem difícil de jogar e tem uma dinâmica interessante. No caso do Joshua, ele usou aqui Dark Hullers, Nibiru e acabou. É isso, as techs que ele tem, tá ligado? Olha isso, cara. E aí você pode entupir o teu deck de cartas de Runic e você precisa da engine secundária. 2 engines secundárias pra se apoiar. Só o Splight não tem interação proativa de pop, tá ligado? Voltar pra mão com o Spring não é bom. Por isso que a engine com o Melf também é estranha. Não é bom eu voltar o bicho do cara pra mão, sabe qual é? Porque é caixeira, formato de caixeira. O cara baixa o caixeira de novo. E se eu fizer a jogada de Splight Standard, o Splight Melf, eu tenho sempre o potencial do cara baixar um Fenrir e quebrar na mesa inteira, tá ligado? O Special Summon de um Fenrir já me deixa com muitos problemas. E essas engines de apoio faz com que você não sofra isso. Você vai tapar os buracos de eficiência do deck, tá ligado? Enfim, esses são os principais decks de Splight do formato até aqui, que é o Splight Runic como sendo a engine principal, e o Splight é um coadjuvante junto com outro coadjuvante, sendo o Evil Twin, porque eles promove uma melhor questão com o One Card Play, ou o Forhire, que te dá uma dinâmica melhor e inclusive joga melhor ainda o segundo, né? Porque existe o Mannequin Cat, você tem uma versatilidade diferente, uma camada diferente de jogadas, né? É uma questão de tentativa. O Forhire te ajuda a fazer isso. O Evil Twin ele é mais linear nesse sentido, mas ele é mais sólido, tá? Só que o Forhire ele precisa de um refino melhor e de um giro melhor para você poder ser recompensado. Mas ambos são interessantes. No final das contas, o Splight acaba entrando em segundo plano, o que eu acho interessantíssimo essa evolução, tá ligado? No caso do deck do Joshua aqui, por exemplo, side deck, ele tá usando Dark Huller de main. Ele pode tirar os 3 Dark Huller, colocar os 2 Jet e um Smashers, que é o que ele escolheu usar. E pra ganhar no tempo, ele não usa Resonator, porque ele tem a Whiz, né, que é um Forhire que te ajuda a ganhar no tempo. E lembrando que os nível 2 te ajudam a chegar na engine de Forhire, porque você invoca o Hex pega a Hulk pega o Beat, e você sai jogando a partir daí, chega no fogo, o fogo pega o Rafael, e o Hex do cemitério invoca um bicho, e você estoura a carta e compra 3, e... é muita coisa. E aí, no final das contas,
Isso me dá um pouco de medo, porque é claro que o Splight é um daqueles decks de pote, o Tiara já morreu, o Mathmech já foi hitado, e o Splight tomou hits, foi forte o hit no Elfo, tá? Foi forte sim, foi inesperado inclusive na época que aconteceu, pelo menos inesperado pra mim, e agora sofreu o hit no starter semi-limitado. Olha o entendimento do jogo e do deck. E ninguém usa 2 starter, Na próxima banlist, algo vai acontecer com essa engine tão pequena, que ela é tão secundária dentro do deck, eu acho que deveria, tá? Eu acho que já tá bom de Splight. Eu acho que o próximo formato a gente pode pensar em jogar com outras coisas. E não é como se diminuir a engine de Splight fosse fazer ele sumir do mapa, porque olha só, não tem lista nele, a não ser na alimentação do starter e no bando Elfo. E mesmo assim a engine é bem diminuta. Talvez algo como semi-limitar o Blue e limitar o Jet seja já e limitar o starter já seja o suficiente, tá ligado? Porque meio que vai fazer com que continue jogando como já está sendo jogado hoje. É claro que tudo isso é uma questão de conjecturas do formato atual. Esse formato atual, assim como o outro que a gente viu também, não depois de SEAC, né? Pré-SEAC. É um formato que não é o padrão do Yu-Gi-Oh, tá? Onde você pode fazer o teu deck com um monte de carta de engine e tá tudo bem. E ao mesmo tempo colocar carta second. Geralmente o nosso jogo de Yu-Gi-Oh, você precisa tapar um monte de cartas no teu deck com tech. Porque eu preciso interagir com o oponente pra eu ter chance de ganhar. Nesse formato isso não tá acontecendo tanto, tá ligado? E por isso você pode se dar ao luxo de usar uma engine grande, com cartas sólidas e boas, que é o que esses decks têm. Por exemplo, as engines deles são sólidas e boas e conversam entre elas. O que é bem interessante, você poder usar um deck de Runic, tá ligado? Mas é uma característica desse formato específico. Se não fosse assim, se o Super Heavy não tivesse tomado lista, por exemplo, na última banlist, esse deck não existiria, tá? Ele não existiria e a engine de Splight seria bem maior. Aí você ia sim usar 3 Jet, 3 Blue, 2 Start, você sentir falta do Start, se fosse esse o caso. Pra esse momento atual, não. E muito provavelmente esse momento não vai durar muito, tá? Porque o formato, o Yu-Gi-Oh! Não vem caminhando por esse lado, é um formato atípico que a gente tá vivendo. E em breve a gente vai voltar ao normal. Eu preciso ter aqui essa hand trap pra parar o sumo do Prankids, tá ligado? Eu preciso ter hand trap pra parar o setup do Revolt. Eu preciso ter essa hand trap, enfim, esse tipo de coisa. Em breve a gente volta pra esse momento. Nesse momento atual, o deck é desse jeito. Mas eu espero que coisas aconteçam com ele também, tá? E se acontecer, tá aqui a prova. O deck não morre. Quem sabe, competitivamente falando, posteriormente ele morra, porque ele sozinho não consegue segurar, esse deck precisa de muita carta, e se for no formato de muita tech, esse deck não existe. Mas foda-se, o Splight tá aí desse jeito. E é por isso que eu trouxe essa questão da morte do Splight no formato. O que é curioso de se ver, né? Um deck que a engine dele era simplesmente tudo o que você queria ter antes, e você usava a engine dele no máximo que você pudesse, e hoje em dia ele é uma engine secundária dentro de um Runic, onde tem outras 2 engines além do Runic, né? O Splight e outra, você escolhe, é o Twin ou o Full Hire, e essa é a melhor versão do deck, porque o Splight sozinho para esse formato é um pouco estranho, né? E é basicamente isso. Eu só queria deixar esse ponto pra vocês, não sei se vocês chegaram a pensar sobre. Valeu, falou meus amigos, e até mais. E é claro que o Splight não morreu, né?